Olá a todos, vamos para mais uma aula. Vamos analisar o que a solução da equação de Schrödinger no nosso potencial de Joule-Saxon previu, né? O que ele diz para nós? Ele diz o seguinte: os níveis que têm uma grande diferença de energia em relação aos níveis, né, superiores são esses aqui, ó. Então, nível com 2 nucleon, né, com 8 nucleon, que significa 2 na primeira camada, 6 na segunda, com 20, 2 na primeira, 6 na segunda, 10, depois mais 2. Isso aqui são subcamadas, tá? Isso aqui é a subcamada 2. Essa aqui está relacionada com a degenerescência que eu falei. Mas o importante é esses números aqui do potencial de Joule-Saxon, né? Então, esses são os números mágicos previstos pelo potencial de Joule-Saxon, né? Porém, se você lembrar lá da aula passada, os números mágicos eram 28, né? Tudo bem, 8 também é, 2, 20 também entra, mas 28 e 50, né? Depois tem 82, que tá para cima aqui, e aparece ele aqui, tá? E o potencial de Joule-Saxon aparece 20, depois 40, depois 58. Então, não reproduz os números mágicos que a gente observa na curva. Então, quando isso aconteceu, foi um grande... O povo começou a desacreditar de novo no modelo de camadas. Falou assim, não, o modelo de camadas não faz sentido. É obrigatório considerar os muitos corpos, a interação da partícula com seus vizinhos. O modelo de partícula individual igual ao potencial de camadas não funciona. Só que, na verdade, né, depois perceberam-se que, na verdade, eles estavam esquecendo do fato, que eu comentei também, é bom vocês lembrarem, que a força depende do spin, né? Lembra que a força depende do spin? Se o spin for paralelo, né, cria-se uma força atrativa, né? Se o spin for antiparalelo, é repulsivo. Na verdade, é um pouco mais complicado que isso, tá? Mas, por enquanto, isso basta, né? Mas, na verdade, existem singletos e tripletos de spin. As coisas sempre podem complicar mais, né? Mas, para o nosso nível aqui, isso basta, né? Então, você tem que lembrar que a força depende do spin. Então, o potencial, na verdade, deve ser o seguinte. V é igual ao meu V de R de Joule-Saxon lá, que eu já passei na última aula, vezes o termo de spin órbita, tá? O que é o spin órbita, né? É como momento angular. É como momento angular orbital, né, dos nucleons dentro do núcleo se relaciona com o momento de spin, né? Ou melhor, contrário. É como o momento angular de spin dos nucleons dentro do núcleo se relaciona com o momento angular orbital da minha partícula independente, né? Então, como eu falei, a gente vai considerar um plano de fundo e vai considerar uma partícula orbitando esse plano de fundo. Então, se essa partícula orbita esse plano de fundo, ela vai ter um momento angular exatamente igual na física 1, R vetor P, né? E esse momento angular vai interagir com o spin dos nucleons lá dentro do núcleo, né? Então, cada um dos nucleons lá dentro vai se interagir. Então, esse termo aqui é o responsável por provocar as alterações do potencial de Joule-Saxon, né? Então, agora sim aparece meu número quântico de 28 e aparece meu número quântico de 50, devido ao termo de spin órbita, né? Então, toda vez que eu estiver mesma direção, atrativa, assim, né, direções antiparalelas, é repulsiva. Então, gente, o que mais que eu posso falar aqui? Eu posso falar sobre o quão útil é o modelo de camadas. O modelo de camadas, em princípio, ele produz exatamente igual o que o modelo da gota líquida produz, embora conceitualmente seja bem diferente. Porém, não, ele produz exatamente muito parecido e mais, né? Ele consegue explicar as variações lá da energia de ligação por nucleon, né? Os números mágicos, né? Então, toda vez que tiver 20 prótons ou 20 nêutrons, 28 ou 50, 82, 126,
esses números são números mágicos, ou seja, isso significam camadas fechadas, cuja energia, a diferença de energia desse estado para um próximo estado, ou seja, se você botar uma partícula a mais, ela é muito grande. Tá? Então é isso que está aqui diz. O grande problema do modelo de camadas, perto do modelo da gota líquida, é a praticidade. O modelo da gota líquida é muito fácil de usar. Um adolescente, um pré-adolescente, no ensino médio, se pegar aquela fórmula e entender o que significa cada um dos termos, ele faz. Por quê? É somar, multiplicar. Eu pego meu A, que é uma constante, e multiplico pelo número de massa A. Depois, o termo de superfície, eu pego o meu AS e multiplico pelo A a 2/3. Aí tem um termo de Coulomb, multiplica pelo Z. Né, eu achei que com 10 anos, se me explicasse isso, eu fazia. O modelo de camadas, ele é uma matemática pesadíssima. Como eu já disse, ele tem que resolver a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Vai dar as equações diferenciais hipergeométricas, aí vai dar um resultado que tem dificuldade até de interpretar o resultado. Né? A matemática já é complicada. Mas mesmo que você superar o problema da matemática, tem o resultado interpretativo, o que aquilo lá está te falando. Tá? Então, ele é dificílimo de ser interpretado, tá? Só para especialistas realmente. Mas é importante você entender que o núcleo atômico ele se comporta mais ou menos como camadas, né? Então, eu falei muito blá 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 aqui, né? Porque para não ficar muito superficial, mas o centro da questão é: existe um análogo entre as camadas eletrônicas do átomo, da química, KLM, com as camadas dos nucleons dentro do núcleo. Você pode considerar que os nucleons orbitam um ao outro também, tá? E se tiver camadas fechadas, eles são análogos aos gases nobres, tá? Então, essa é a missão da aula de hoje, da passada, né? Então, se eu pudesse resumir essa aula em 30 segundos, é o seguinte: os nucleons dentro do núcleo se comportam como se formassem camadas, exatamente como elétrons no átomo. Se a camada for fechada, ele vira o análogo do gás nobre, extremamente estável, não interage com o povo, ele fica na dele, né? Então, é isso. Tá beleza? Então, para encerrar isso aqui, eu vou mostrar para você o que acontece quando você está trabalhando com núcleos com números mágicos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, gente, olha isso aqui. Olha o chumbo 208 aqui. O chumbo 208, ele é mágico no número de prótons, 82, que é um número mágico. E ele também é mágico no número de nêutrons, 126. Então, ele é double magic number, né? Ou número mágico duplo, né? Então, tanto a camada de prótons dele quanto a camada de nêutrons dele são camadas fechadas. Então, vamos comparar o chumbo 208 com seus vizinhos, né? Se eu quiser sair desse estado e ir para o primeiro estado do átomo de chumbo, olha o gap de energia aqui. É isso que eu falei. Vou botar colorido aqui, ó. Olha esse gap de energia. Vamos sair do estado fundamental e ir para o primeiro estado excitado. Lembra que é quantizado, né? A energia é quantizada. Eu não posso aumentar o tanto que eu quiser. Tem que resolver a equação de Schrödinger e descobrir quais são os níveis, né? Então, olha o tamanho desse gap de energia. Compara aqui com o bismuto 209, que tem 83 prótons, né? Então, para ele sair do primeiro estado, do estado fundamental e para o estado excitado, 0,9 MeV. Aqui, 2,61 MeV. Então, basicamente, 3 vezes mais energia que eu preciso para perturbar o átomo de chumbo, de tão ligado que ele é. Olha esse aqui, que eu nem sei o que é, né? Mas tem 81 prótons só. Então, para ele sair desse estado aqui e ir para o primeiro estado excitado, ó, 0,35 MeV, né? Então, rapidinho, eu perturbo esse núcleo aqui e ele vai para um estado excitado, né? Agora, esse núcleo aqui, que é um núcleo que é um núcleo double magic, né? Ele é um número mágico na camada de prótons e na camada de nêutrons, eu preciso de muita energia, né? Então, é o que eu falei, né? Toda vez que aparecer esses gaps enormes assim, significa que eu estou trabalhando com camadas fechadas, tá? O modelo de camadas, ele é bom, né? Ele é difícil, mas ele tem limitações, como todo modelo, né? Se tiver uma camada não fechada,
né? Por exemplo, que precisa de 10 nucleons para fechar essa camada. Em vez de ter esses 10 nucleons, eu tenho, por exemplo, 4 ou 6 ou 5. Então tem várias configurações diferentes que esses nucleons podem ocupar lá dentro, né? Acontece que você está vendo aqui, ó, por exemplo. Acontece, né? Coisas parecidas aqui, ó. Tem energias muito parecidas, né? Na vertical aqui é nível de energia, né? Isso aqui é energia em MeV. Então as energias aqui, ó, eu apaguei aqui, eu não devia ter apagado, mas não tem problema não. Elas são todas muito pertinhas, ó. Tá vendo? Então é fácil transitar de um nível para o outro, né? E matematicamente falando, quando as camadas não estão completas e tem muitos buracos e muitos nucleons, eles podem se distribuir de muitas formas diferentes. E é difícil fazer conta com um modelo que considera partículas independentes, né? Então, por quê? Porque as partículas são independentes das camadas inferiores, né? A gente pode considerar sempre que a gente entra na outra camada, as outras camadas de baixo não interferem nas contas, né? Mas quando você está na mesma camada e tem vários buracos e vários nucleons, então um pode acabar passando energia para o outro, né? Porque a diferença de energia é muito pouca. Então, a ideia de partículas independentes não funciona mais. Basicamente é isso, né? Então, esse modelo ele tem falhas quando você tem camadas não fechadas, mas que ainda assim tem um grande número de nucleons, né? Quanto maior o nível, mais nucleons precisa para fechar a camada. Você tem camada que só fecha com 20 nucleons. Então, se tiver 10, 15, 12 nucleons, é o samba do diabo doido para você fazer as contas, né? Então, criou-se alternativas, tá? E essas alternativas, elas sempre são baseadas no que a gente já conhece, né? Então, quando a gente criou o modelo da gota líquida, a gente baseou na gota líquida. Quando a gente criou o modelo de camada, a gente baseou nas camadas eletrônicas dos átomos. Para explicar estados que têm vários nucleons em camadas abertas, né, criou-se modelos coletivos, tá? Modelos coletivos consideram vários nucleons andando junto para cima ou para baixo. Então, vários nucleons sendo excitados e vários nucleons também sendo desexcitados e emitindo energia. Então, a gente vai basear ele em quê? Em modelos que a gente conhece também, dos modelos da termodinâmica, né? Então, a gente vai basear na termodinâmica. Então, vai basear em moléculas, porque moléculas acontece isso, né? Então, a gente vai ter energias que vai ser interpretado como rotação, tá? Eu não sei se vocês veem isso em química, em física, infelizmente não dá muito tempo de falar, mas as moléculas, né, moléculas diatômicas, elas têm energia de rotação, elas têm energias relacionadas com oscilações, elas têm energias relacionadas com deformação, você, né, pensa num PET, numa garrafa PET, você aperta assim, aí ela volta, né? Então tem energia associada a essas coisas, né? Então a gente vai basear na física molecular de moléculas, né? Como agora, né? De novo, do mesmo jeito que a gente considerou o átomo modelos de camadas e 2 átomos formam moléculas, a gente vai considerar o núcleo como sendo várias moléculas lá dentro, né? Então vai ser um modelo híbrido entre o modelo da gota líquida e o modelo de camadas, né? Mas o mais importante é que vai ter estados onde vários nucleons são excitados, né, ao mesmo tempo, né? Um desses modelos é a rotação, então você considera que todos eles estão rodando, né? Então o núcleo inteiro gira, né? Basicamente é isso. Então, próxima aula a gente vai falar sobre esses modelos de estados coletivos, tá? Esse modelo de camadas aqui vai explicar mais ou menos. Eu acho que ficou bom do jeito que eu falei, tá? Se eu tentasse falar mais, não seria mais uma física nuclear semidescritiva. Seria já uma física nuclear com contas do mal. Beleza? Então fui. Nos vemos nos modelos coletivos.